Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Sinta-se em Casa. Estamos aqui num dos espaços da Mobília Conceito, recebendo um casal que vem falar sobre emoções. Algo tão importante para a gente poder ter bons resultados na nossa vida, né? Somos seres racionais, mas tomamos decisões emocionais, né? E como é importante a gente aprender a educar as nossas emoções para podermos ter uma vida mais leve. E nada melhor do que a gente começar 2026 trazendo esse assunto que transforma vidas. Para isso, convidados mais que especiais, que a Ellen, que está aqui com a gente, casada com o Felipe. Ellen é aqui da nossa terra, de São Gabriel do Oeste, e numa visita tivemos a oportunidade de poder estar recebendo vocês aqui. É um prazer te rever, Ellen, que é uma amiga de longa data, né? Partilhamos uma jornada no coach, né? Na inteligência emocional, e hoje, junto com o Felipe, vocês vêm aqui para passar um pouquinho do seu conhecimento, da vivência que vocês têm e poder também estar contribuindo para a vida das pessoas que nos assistirem. Sejam bem-vindos. Obrigada. Por favor, se apresente, Ellen, se apresente no posterior, Felipe. Gente, uma alegria estar aqui. Que coisa boa saber desse podcast, né? De você trazer algo tão... Esse sinta-se em casa. Às vezes a gente precisa desse momento em casa para sentir o quanto é precioso as pessoas de casa, de São Gabriel, tá trazendo conteúdos tão relevantes. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu sou a Ellen, gente, Ellen Klein Firmino. Eu cresci aqui em São Gabriel. E a gente foi amiguinha de escola. Pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, né? Crescemos aqui em São Gabriel. Eu só falo que eu sou matuxa, gaúcha, criada aqui no Mato Grosso do Sul, criada em São Gabriel. Me formei em Campo Grande e encontrei o grande amor da minha vida em Brasília. Aí agora eu moro em Brasília já há 6 anos, com o Felipe, que é meu esposo e também meu parceiro de jornada, de propósito, de vida, sócio também da Universidade de Coaching Cristão. Então, nessa jornada de inteligência emocional foi que eu conheci Felipe, né, amor? Na verdade, eu te conheci nessa Verdade, jornada. Ele me conheceu, foi através dos áudios. Né? Eu faço os áudios de livros, então, sublinhados e comentados do livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, chegou para Felipe. E Felipe dormia comigo já, me ouvindo. Ai, meu Deus, que legal. Né, amor? Foi se apaixonando pela voz. Foi. Aquelas palavras doces, né? Foi. Primeiro foi assim. Bom, primeiro prazer, obrigado pelo convite, é uma honra para a gente estar aqui. Como a Ellen falou, é algo tão importante, acho que para São Gabriel, mas para o mundo, sabe? Eu vou dizer que é para o mundo. Eu acho que existem temas que merecem ser debatidos e dar voz a esses temas é importante. Então, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Felipe Firmino, sou marido da Ellen, sou de Brasília, encontrei a Ellen nessa jornada da inteligência emocional quando eu precisei buscar a inteligência emocional. Até então não sabia da existência, né? Talvez a gente aborde isso mais para frente, mas é um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão me conhecendo aí ao longo do podcast. Felipe foi atendido por mim, viu, Fran? Foi meu coach primeiro. Ah, aí é? que a gente se conheceu. E depois desse Conhecendo atendimento, a gente se tornou amigos. E com essa amizade, a gente se conectou mais profundamente. Mas é a vida que faz as pessoas certas se encontrarem, né? É bem isso. E foi um processo de conhecer um ao outro, mas e conhecer principalmente as emoções, né? Porque nada melhor do que trabalhar as emoções do que num relacionamento a dois, né? É verdade, é verdade. Felipe, quando ele chegou para mim, ele estava num processo, assim, de emoções destruídas. Tinha acontecido muitas situações de forte impacto emocional. E, assim, eu fiquei impactada com a história dele. Então, foi a primeira coach cristã do Brasil hoje que você tem registro. Então, na época, era 2016. Não, você já foi em 2019 que você falou comigo. Em 2016 eu comecei minha jornada como coach cristã. E quando eu conheci Felipe, em 2019, ele na verdade veio através dos áudios, mas eu abri a primeira turma de coach cristão em grupo que eu estava fazendo um atendimento. E aí os 5 primeiros ganhavam a sessão individual e ele participou. E aí ele ganhou essa sessão e aí eu conheci a história dele. Eu fiquei muito impactada de como ele estava. Ele realmente estava assim, muito mal. E aí eu fui a pessoa que ajudou as emoções dele e ele queria alguém que fosse com princípios bíblicos. E como era coach cristã, ele falou que eu estou seguro porque não vai contra os meus princípios. Então eu comecei o atendimento e quando foi terminar, assim, o que geralmente numa terapia tradicional, ele demoraria de 2 a 3 anos para se recuperar do baque que ele tinha sofrido, ali 3, 4 meses a gente já estava assim com ele
recuperado, porque o que a gente faz é uma aceleração de processos quando você deixa de focar só no problema e vai para as múltiplas soluções. Aí você acelera quando restaura emoções e vai para um foco de restauração, de construção para onde você quer chegar. E aí, É uma linha de autocuidado que traz resultados transformadores num curto prazo de tempo, né? Que muitas vezes falava assim, a terapia que é tão importante, a psicologia tradicional, que às vezes a pessoa fica anos para conseguir se resgatar, né? E através desse trabalho da linha do coach, da inteligência emocional, consegue fazer uma virada de chave com um prazo mais curto. Como que é isso? A diferença do tradicional para essa linha? Eu acho interessante abordar isso porque o propósito é diferente, né? Ele não é que ele seja melhor, mas ele existe essa virada de chave porque você vai projetar para o futuro. O que acontece? A terapia ela vai tratar o passado ou comportamentos específicos. Já o coaching vai projetar você para o futuro. Ele só acessa o passado quando o passado está causando um autossabotador, impedindo você de alcançar seus sonhos, objetivos, propósito de vida, missão. Então, o coach ele te impulsiona para frente. Então, o propósito dele é diferente. Veja bem, os dois associados é sensacional, né? Então, não é que um é melhor que o outro, tem propósitos diferentes. Então, é que muita gente procura na terapia um propósito de vida. Isso não é propósito da terapia oferecer. Terapia é trazer terapia. Né? É que você consiga lidar com o seu passado, com as coisas que te aconteceram, lidar consigo mesmo, com os problemas. E às vezes você vai ficar anos falando de coisas que você vai elaborando, ou comportamentos específicos que você quer aprender a lidar. Agora aqui não, a gente vai projetar. E quando você projeta e cria metas em relação a isso, em 3 meses o que você não conseguiu em 10 anos, você alcança. Mas no sentido de ter foco intencional e direção. E eu vi que você falou isso aqui antes da gente começar, né? Você falou assim, nossa, quando eu fiz uma imersão de inteligência emocional, de um fim de semana virou uma chave na minha vida. Porque pouca gente hoje tem acesso à inteligência emocional, que é a inteligência de lidar com as suas emoções e poder lidar com as emoções certas no lugar certo e a gestão para impulsionar para a conquista de objetivos. As pessoas às vezes entram naquilo que a gente chama no piloto automático, do que a vida pode oferecer, do que não o que eu quero, onde eu quero chegar, o que meus dons e talentos potencializados podem fazer eu alcançar e brilhar minha luz de que maneira nessa terra. Para que a minha existência tenha um impacto na minha família, impacto na sociedade, impacto no mundo. Então eu acredito que quando você olha para si, pega o seu potencial e coloca foco nele, você chega em lugares que a vida inteira só seguindo o fluxo de casar, ter filhos, fazer uma faculdade, ou ter uma empresa, ou seguir uma carreira, só isso é pouco perto de um propósito de vida. Eu gosto do que diz Miles Monroe, ele fala assim, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. E as pessoas não veem propósito quando elas estão só seguindo um fluxo. E agora quando você vê propósito, o olho brilha, né? Quando o Felipe chegou para mim, foi isso que aconteceu. Ele perdeu o propósito em tantas frustrações e decepções do passado. Ele estava perdendo a esperança. Uma pessoa depressiva, Fran, é uma pessoa sem esperança. É a pessoa que perdeu a esperança de dias melhores, então ela olha tudo que ela perdeu de tempo, ela não acredita mais que é possível. Você vai ver que a depressão tem muito mais a ver com um foco temporal voltado para um passado e não para um futuro. Ela não acredita na esperança de um bom futuro, de que ela ainda pode dar a volta por cima, que ela ainda pode ter grandes resultados, que ela ainda pode crescer, se desenvolver, prosperar e fazer diferença no mundo. As pessoas acreditam, não, é que eu até agora não fiz, quem sou eu? Né? Mas você aqui foi uma gota que às vezes vai gerar um movimento que vai alcançar alguém. E se você não começa, você talvez vou retomar esse ano, porque isso aqui pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Uma pessoa pode estar assistindo hoje e falar, nossa, eu sou essa pessoa sem esperança, nossa, eu acredito que não tem grandes coisas para mim, mas ouvindo aqui, existem caminhos, existe um lugar, pessoas que se eu me conectar, eu vou ser ativada no propósito. Existem pessoas, de repente, se eu buscar um coach, de repente, se eu fizer uma formação, eu começar a ler livros, fazer alguma coisa, isso vai me ativar. E foi isso que trouxe. Meu marido foi o caso da primeira turma, né? E a partir daí, ele hoje é formador junto comigo na universidade. Eu ia falar a respeito disso, sabe? Eu acho que tudo na vida que vale a pena, a gente tem que ser muito intencional. Então, por exemplo, quando a gente faz uma imersão, ou quando você faz um processo de coaching, uma terapia, que seja, você vai talvez despertar para algo. Mas quando você não dá continuidade àquilo, ou aquele conhecimento, aquilo se perde. Então, por exemplo, a Ellen falou, em 3, 4 meses você tem uma mudança, mas se você não der continuidade àquilo, aquilo se perde. Então não é simplesmente eu fazer
um pacote de terapias e minha vida está resolvida. Não. E nem de coaching, Não é, eu sei que a resposta é não, mas fala um pouquinho mais sobre isso. É um Quando acaba? impulsionador, Isso. mas é pra Porque eu vou citar o meu exemplo primeiro. Eu cheguei no momento em que eu estava vivendo um luto, né, digamos assim, um momento muito desafiador. E eu sabia o seguinte, ou eu cuido das minhas emoções, ou eu vou sangrar em cima de quem não tem nada a ver, daquelas pessoas que eu amo. E eu nunca tinha ouvido falar em coach, nem coach cristão ou qualquer outra coisa do tipo, eu nunca tinha feito uma terapia também. Só um parênteses, que a gente fala muito sobre quando a gente não se cura, a gente sangra em cima das outras pessoas. De que forma? A gente está tão dolorido com as nossas frustrações que a gente acaba descontando nas pessoas ao nosso redor. Então essa é a forma de sangrar, né? A minha dor respinga em todo ao meu redor, né? Isso, a sua dor respinga, você limita as pessoas que estão com você, porque o tempo que você está com elas, ao invés de estar aproveitando, você está se queixando ou se lamentando, e isso é horrível. E aí eu lembro que eu fiz o processo com a Ellen, entrei sem saber como funcionava, eu simplesmente ouvi os áudios. Eu fiz e para mim fez muito sentido e trouxe muita transformação, porque eu lembro que uma das coisas que a Ellen trabalhou comigo à época, falou, você não consegue sonhar, eu não conseguia enxergar um futuro. Então a primeira coisa que ela fez foi me ajudar a voltar a sonhar. Sonhar que existia algo além daquilo que eu estava vivendo. E eu me tornei tão apaixonado por essa questão da mente e desses processos, que eu não só fiz formações, como eu me especializei em neurociência. Falei, cara, que interessante como a mente funciona e como é que as coisas podem mudar. Hoje ele é neurocientista. Qual era a sua área antes? Na época, eu era policial. Eu fui... Que mudança, né? Mudança Mudança absurda. Eu fui militar durante cerca de 12 anos, desde novo, né? Entrei no serviço público muito cedo. Então eu fui fuzileiro naval, depois quando a Ellen me conheceu, eu era agente da Força Nacional. E depois que ela me atendeu, eu fui transferido para uma operação aqui em Ponta Porã, e aí fiquei mais perto daqui, né? De um jeito mais hard, ele teve que aprender a lidar com emoções sob pressão, né? Porque o fuzileiro naval é um dos mais, né? E Força Nacional, ele é daquele que é a força especializada lá na Rocinha, combatendo o crime. Eu operei em locais muito complicados. Eu imagino que deve ser uma mudança muito grande, porque uma das coisas que eu vejo dentro da linha da Força Armada, da polícia e tal, há um processo de dessensibilização, né? Total. Para você conseguir lidar com aquela realidade, você ir para ação e às vezes você deixar de enxergar que por trás daquela pessoa, aquele bandido, existem emoções. Uhum. Você estava totalmente, assim, na sua função insensível e você teve que abrir o teu coração para enxergar. E como foi lidar isso? Porque daí cada vez que você ia para uma ação, você começou a enxergar que às vezes atrás daquele comportamento tão nocivo que eram os bandidos, tal, existiam pessoas machucadas? Eu comecei a ver que tinha origem, mas eu também sempre pensei que havia escolhas. Só que as pessoas muitas vezes não têm acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né? Naquela época eu estava muito focado em resolver o meu problema. Tanto que não foi um ano depois disso eu pedi desligamento da Força Nacional. Então, assim... Ele é administrador de formação. Eu sou administrador de formação, mas eu sempre fui militar. E aí, com 10 meses, eu acho que eu fiz o meu processo, eu pedi desligamento, porque não fazia mais sentido para mim. Mas você começa a olhar para as pessoas com outro olhar. Você sabe que por trás daquele comportamento existe uma dor, né? A compaixão, né? Você começa a olhar dessa forma. Então, assim, o trabalho militar, com certeza ele vai te tirando essa sensibilidade. Mas é legal você falar algo que fez você repensar a sua carreira militar, que foi uma pergunta do coaching. Né? Para você que está aqui, às vezes não sabe, o coaching nada mais é que um técnico. É como, né, um time sem técnico, ele vai para qualquer lugar. Um técnico vai canalizar para um objetivo. Então, quando você pega a pessoa do ponto A, o estado que você está, o coaching cristão é você chegar a viver um propósito de Deus, e você construir um plano de ação para viver esse propósito de Deus, e na jornada você vai fazer isso embaixo de princípios bíblicos, eliminando impedimentos, que são eliminando inseguranças, medos, autossabotagens e potencializando tudo que tem de recursos preciosos em você, potencializando dons, talentos, temperamento, potencializando quem você é. E a gente faz isso com o lado direito e esquerdo do cérebro, mas o tempo todo não é a gente como mentor dando a direção, é a gente extraindo aquilo que Deus fez em cada um. Então, por exemplo, é com perguntas. Foi uma pergunta para ele que fez ele falar, nossa, eu acho que eu preciso mudar, realmente ajustar essa rota, não foi? Foi. Você lembra dessa pergunta? Essa chave que caiu? Eu lembro. A pergunta foi o seguinte, como você se enxerga daqui a 5 anos? E nesse momento já tinha 3 anos que eu estava rodando o país de operação em operação. Então ficava
tantos meses na região amazônica, tantos meses em outro local. Eu tinha ficado um período, uns 8 meses no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de chegar. Eu estava há uns 4 meses em Ponta Porã quando ela me fez essa pergunta. E eu falei, nossa, mas eu vou ficar daqui 5 anos, a minha perspectiva, continuando da mesma forma, rodando o país e longe das pessoas que eu amo. Porque como você não passa 1 ano, 2 anos, você é chamado de acordo com as crises que acontecem no país, você não cria raiz em lugar nenhum. Então essa pergunta me fez pensar, por quê? Porque eu falo temos, porque ela assumiu essa missão, né, de forma surreal, temos um filho. E eu já tinha, né, antes dela me conhecer. Eu falava, Eu assumi como filho meu e também. ela assumiu como né? mamãe, né, como Como um mãe, filho, mas e eu fiquei, é biológico dele. como eu vou ficar longe do meu filho, né, todo esse período? Então isso mexeu muito comigo. Eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Mas sabe, onde eu queria chegar? Falando sobre intencionalidade. Por que eu falei da neurociência? Porque estudando a neurociência, eu entendi que de fato a gente precisa ser intencional em mudanças, porque não é simplesmente fazer algo, eu fiz aqui uma imersão, fiz algo que durou 3 meses, não. Eu preciso fazer aquilo de forma repetida, várias vezes, para que aquilo se torne comum. Então, por exemplo, eu e Ellen, Os hábitos, né? são os hábitos, para que aquilo se torne um hábito. Porque Explica o que é a neurociência, às vezes, para quem não tem entendido. Eu ouvi Tá. falar, mas o que é especificamente isso? Tá. A neurociência, hoje, existem várias formas, né? Vários estudos, várias formas de você estudar a neurociência. Mas a neurociência, ela estuda o funcionamento da mente, o funcionamento, né, do corpo como um todo, sobretudo ali das conexões, das sinapses neurais. Eu gosto muito das sinapses neurais porque ela vai... Novos caminhos, né? Novos caminhos. As sinapses, elas te ensinam que mesmo um homem adulto, uma mulher adulta, ela pode criar novas sinapses, ela pode criar novos caminhos neurais, aprender coisas novas, criar novos hábitos. Então a neurociência, ela vem trazendo esse estudo, trata muitas doenças também, mas aliada à inteligência emocional, ela vai mostrar como você pode sair de uma condição ruim e construir um caminho para uma condição muito boa. Entende? Então, assim, de forma bem resumida, para que a gente não entre em coisa aqui que Você talvez falou que pessoas trata não... também doenças, porque vocês acreditam que as doenças são emocionais? Doenças emocionais e também porque a neurociência em si, aí é um estudo dentro da neurociência, ela vai estudar a farmacologia. Então ela vai saber, essa substância aqui ela é usada para tratar o Alzheimer. Essa daqui, entendeu? A partir do estudo da neurociência aliada à farmacologia, ela vai trazer essas questões. Mas existem, de fato, muitas doenças que são de ordem emocional. Muitas doenças. Agora, o que eu amo na neurociência, e isso me fascina, é a neuroplasticidade, que é a questão do cérebro ser plástico, ou seja, ele é maleável. Há um tempo atrás, acreditava-se que o cérebro era rígido. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, a síndrome da Gabriela, né? E é tão interessante que são estudos mais recentes que mostram que o cérebro é plástico. Isso significa que, ainda que eu tenha um DNA que eu recebi dos meus pais, ainda que eu tenho, que eu sou produto muito do meio que eu vivo, cultural. Então, a minha questão financeira, a minha questão fisiológica, a minha questão de alimentação, se eu faço ou não exercício físico, todos meus hábitos, eles vêm muito produto de como eu fui criada, do que eu vi, ouvi, senti desde criança, e isso foi formatando as minhas crenças, as sinapses neurais que o Felipe fala. Então, essas sinapses colocaram arquivos de quem eu sou. Só que eu posso modificar isso, a neuroplasticidade diz que eu não sou refém disso. Eu posso me tornar uma pessoa mais próspera, uma pessoa que cuida melhor da alimentação. Ainda que eu tenha todo o DNA e costumes, eu tenho formas de mudar isso. Meu cérebro muda esse comando que envia para todo o meu corpo se eu aprender isso. E aí nós precisamos dessa jornada de aprendizado. Ela inicia, ela não termina nunca. Então ela começa. E é por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos. Não é seja transformado uma vez, é transformai-vos continuamente. Para que então você conheça e comprove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E transformai-vos pelo quê? Pela renovação da mente. Como é poderoso, né? É a e renovação como que da mente. essa descoberta da neuroplasticidade nos tira do vitimismo,
para um poder, né? Que é a autorresponsabilidade, como a gente se torna poderoso diante das escolhas da vida, né? Uhum. A gente pode aprender. Se eu aprendi, porque geralmente nós somos produto do meio, então o que eu vi e ouvi dos meus pais a respeito de finanças tende a ser o meu resultado financeiro nos dias de hoje. Eu sou resultado das crenças financeiras, das crenças fisiológicas, daquilo que eu me alimento, daquilo que da minha condição também. Se eu acredito que eu posso ser uma empresária, ou que eu tenho que ser uma funcionária para poder ter uma carreira de sucesso, as minhas crenças vêm muito do meu meio. E elas podem ser mudadas e ajustadas de acordo com o que Deus nos fez para ser. Nós não somos refém da nossa história, da nossa condição social, financeira. Quando eu olho para a minha história de quem eu era, né, quando eu nasci lá no Rio Grande do Sul, que a gente perdeu a casa pegou fogo, perdeu toda a safra de lá, meu tio faliu e meu pai era avalista, perdeu todas as coisas. A gente veio para o Mato Grosso do Sul sendo caseiro numa chácara, sem energia elétrica, com água de poço, com uma condição financeira baixa. Sair dessa condição e ir para outra foi um aprendizado que teve a ver com neuroplasticidade, tem a ver com mudança de mente. Eu tive que aprender como as pessoas saem da condição que elas estão e prosperam, como que uma família prospera. Por exemplo, um casamento que não dá certo, né? Ou uma dificuldade de comunicação no casamento. Não tem a ver com as pessoas em si, tem a ver com quanto elas estão dispostas a aprender a melhorar o relacionamento delas, porque hoje tem onde buscar. Eu e Felipe atendemos casais hoje. Uma coisa que a gente faz, eu atendo a mulher, ele atende o homem, e gente que está casado fala assim, vamos tornar o melhor lugar do mundo o seu casamento. Tem como, você precisa construir, ser intencional, o que ele falou aqui. Ser intencional em transformar que naturalmente isso. as relações se distanciam e esfriam, né? Se a gente não tiver uma intenção de prosperar em Deus, né? É a tendência, porque cada um vai encontrando o que gosta de fazer, daqui a pouquinho estão só dormindo junto, pagando contas junto, e não estão tornando o melhor lugar de se retornar. A casa tem que ser uma alegria, o dia a dia tem que ser gostoso, tá? Com o seu marido tem que ser maravilhoso, ter um momento com os filhos tem que ser a felicidade é um estilo de vida, ele pode ser aprendido. Eu gosto de observar o seguinte. Eternos aprendizes. Sabe o que acontece? A gente, provavelmente você conhece, talvez você que esteja ouvindo conhece, uma pessoa que você vê repetir ciclos. Ela está sempre lutando a mesma batalha. Eu gosto de fazer uma comparação com um hamster na rodinha. Já viu um hamster na rodinha? Ele corre, 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 mas ele não sai do lugar. E às vezes existem pessoas que estão assim em determinadas áreas da vida, por quê? Porque elas não aprenderam ou não mudaram hábitos naquela área. Então, estão sempre recomeçando, né? Isso, estão sempre recomeçando, estão sempre vivendo a mesma coisa. Vou pegar o exemplo de relacionamento. Existem pessoas que acabam um casamento, entram em outro casamento, repetem a mesma coisa do casamento anterior e assim por diante. Eu conheço pessoas assim que já viveram 3, 4, 5 casamentos. A gente tem exemplos de pessoas famosas aí com 7 casamentos. Mas por que isso se repete? Porque não resolveu a raiz, não tratou a raiz. Você sai do relacionamento e procura uma outra pessoa com o mesmo padrão, né? Para repetir aquele mesmo ciclo de dor. Ela carrega os problemas não resolvidos e vão se depositar, vão sangrar em cima de outros. E o problema não está na pessoa, no parceiro. Está em si, em olhar para dentro. E às vezes a gente tem que olhar para si. Eu gosto de uma frase de um coach muito conhecido, Márcio Micheli. Ele diz o seguinte, porque o ser humano tem a tendência de culpar o outro. Ele diz o seguinte, transferência de culpa não te isenta de responsabilidade. E não isenta, eu posso transferir a minha culpa para Ellen, mas a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que resolver o problema em mim. Quando nós atendemos casais, nós falamos isso, eu costumo falar para os homens, falo, beleza, você me falou tudo da sua esposa, tudo bem, eu precisava entender isso, mas a gente vai focar em você agora. Por quê? Sai da vítima e vamos pra você ação. agora vai entrar aqui a questão do protagonismo. O que é o protagonismo? A Ellen explica isso muito melhor do que eu. O que é o protagonismo? Quando você vai para um filme, o protagonista é o principal. Você precisa ser o principal da sua história. Nunca deixar com que, minha vida é assim porque as coisas acontecem na minha vida, isso é culpa do meu marido. Que nunca me ajuda, ou da minha esposa, que é crítica demais, ela é chata, ou isso é culpa dos meus filhos, que agora não tem mais tempo para mim, nem para casal. Então, a gente tende a culpar pessoas, a transferir responsabilidade para os outros. E uma coisa certa para falar do protagonismo o importante não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. E isso vai falar se você é uma vítima. Se você é uma vítima, você fala, a minha vida está assim por causa disso, isso aqui, por causa da minha saúde que está ruim, ou por causa da minha situação financeira, ou por causa... A vítima vai dar justificativa.
E é tão interessante, Francine, que até a Bíblia diz que Deus odeia justificativa. Ele fala assim, ó, em Isaías 60, ele diz assim, que para Deus as nossas justiças, nossas justificativas são trapos de imundícia. Deus não quer saber das nossas justificativas, Ele quer saber o que a gente vai fazer. É a mesma coisa do que aqueles espias que foram chamados para ver a Terra, um monte de gente dá um relatório negativo. Olha para onde que a gente está sendo enviado, tem um monte de gigantes, isso aqui é terrível. Esses são os vítimas. Né? O protagonista é aquele que vai olhar, pois Deus nos entregou, nós vamos esmagá-los como pão. Deus nos entregou, nós vamos chegar lá, esses gigantes vão cair, porque Deus que nos deu, então é só chegar lá porque Deus está do nosso lado. O protagonista, ele não reage com vitimismo, ele reage com protagonismo. Nós vamos fazer acontecer, sabe? Essa bola está jogada contra mim, eu vou matar no peito e vou fazer gol, eu não vou ficar, estão jogando contra mim. Não, eu vou olhar o que está acontecendo, é o que eu faço com aquilo que me acontece. O protagonista, ele vai falar, deixa eu ver o que eu vou fazer desse limão na limonada. Eu vou tornar essa história da forma que ela está e eu vou fazer algo melhor. Eu não vou pegar e ficar com dó de mim. Quem tem dó de si, autocomiseração, não sai do lugar. Eu fui uma pessoa muito vítima. Eu busquei inteligência emocional porque eu tive 10 anos de depressão. Então, eu tive 10 anos tomando remédio e foi isso que me fez. Quando eu busquei o primeiro curso de inteligência emocional, hoje eu sou formada no Brasil e com formações internacionais porque eu precisei desesperadamente lidar comigo mesma, porque eu era muito depressiva, senão eu ia me afogar naquilo e ser uma nada na vida. Então, eu falei, ou eu aprendo a lidar comigo mesma, ou domino as minhas emoções, ou elas vão me dominar. E aí eu entendi que eu precisava focar nisso. E o protagonismo faz isso. Para mim, a primeira chave foi sair do papel de vítima, de a minha história, a minha casa pegou fogo, aí a minha família isso, aí meu pai dizia isso, aí a gente viveu assim, coitado. Não. Fez isso? Ok, agora o que eu vou fazer com o que me aconteceu? Agora então eu vou dar a volta por cima, eu vou buscar quem aprendeu a sair do zero e construiu algo na vida daquilo que tem a ver com o que faz o meu coração vibrar, os meus olhos brilharem, quem chegou a isso? Deixa eu aprender com essas pessoas, deixa eu ver os cursos que elas dão, deixa eu ler os livros que elas escreveram, deixa eu chegar perto de quem vai me aproximar. E nós somos produto do meio, então quanto mais a gente se conecta com pessoas que têm propósito, mais a gente é puxado para esse propósito. Isso é muito poderoso. Isso é o protagonista. O protagonista, ele olha, deixa eu ver onde tem pessoas que deram certo e deixa eu ir lá. Deixa eu aprender como eles pensam, o que eles fazem. E eu vou modelar isso só que para a minha realidade, com a forma daquilo que eu carrego, com os meus dons e meus talentos. E aí, sim, eu faço da minha vida um lugar para viver um grande propósito. E não mais uma vítima das circunstâncias. Isso é protagonista. E onde entra Deus em tudo isso? Que vocês trabalham com um coach cristão, né? Excelente pergunta. Aonde entra Deus em tudo Maravilha. isso? Eu gosto, eu quero falar a respeito disso, porque é interessante, a ciência tem cada vez mais se alinhado à Bíblia, cada vez mais se alinhado à palavra de Deus. Por exemplo, a gente falou aqui da neuroplasticidade. A ciência vai falar sobre neurogênese, que a cada manhã a gente tem novos neurônios disponíveis para criar novas coisas, criar novas conexões neurais. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha que interessante. Aí a Bíblia, a ciência vai se alinhando com a Bíblia. Eu gosto de observar, sabe, Fran, que diz lá em Provérbios 4:23. A Bíblia diz o seguinte: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à mente como centro da tomada de decisões, como o centro das emoções. Então, ela está falando da mente. E é interessante o contexto, porque quem escreve isso é Salomão. E quando Salomão escreve isso, já existiam os mandamentos. Ele está dizendo o seguinte: acima, inclusive, dos mandamentos, guarde as suas emoções. Porque as suas emoções vão ditar a sua vida. Isso é verdade. Se você obedece ou não os mandamentos, tem a ver com quanto você cuida das suas emoções. Quando você vai observar como a nossa vida é tocada, é o seguinte: um pensamento, né, uma emoção, ela vem um pensamento. Se você acata aquele pensamento, aquilo vai formar uma emoção. Aquela emoção, ela se transforma, se você der vazão a ela, em uma ação. E toda ação é uma semeadura que traz a sua colheita. Uma ação, né, essa ação, de forma repetida, vai se tornar um hábito, e os seus hábitos vão trazer os seus resultados. Agora, olha só que interessante. Tudo começou aonde? Na mente. Tudo começou no pensamento. A Bíblia também vai dizer que na língua do homem há poder de vida e de morte. E quem gosta de usar, comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. Ou seja, a Bíblia é recheada de exemplos
de como as nossas emoções, Comerá do seu fruto, né? Do que você falou, daquilo aquilo que lá você falou. vai... Ou seja, com a sua boca, com a sua língua, você tem poder de gerar vida ou de gerar morte. E às vezes existem pais, existem mães gerando morte na vida dos filhos. Presta muita atenção nisso, gente. Eu gosto muito dessa linha da maternidade, do poder que a gente tem sobre a vida dos nossos filhos, né? A gente se curar e poder ser fonte de cura e libertação para os nossos filhos, né? Então, qual que é o poder da palavra sobre os nossos filhos? Ó, quando você é uma autoridade sobre a vida do seu filho. E, bom, dentro daquilo que nós acreditamos, você é uma autoridade espiritual na vida do seu filho. Quando você libera uma palavra sobre a vida dele, de forma, mesmo que não seja intencional, porque às vezes os pais se aborrecem com os filhos e dizem para o menino, menino burro, menino, você não faz ideia do poder que a sua palavra tem na vida dele. Eu vou te dar 2 exemplos bíblicos em relação a isso. A maioria das pessoas conhece a história de Noé, né? Construiu a arca, o dilúvio, etc. Quando Noé nasce, o seu pai diz o seguinte, ele se chamará Noé porque ele redimirá a terra da maldição que o Senhor lançou sobre ela. Olha isso, já profetizou. E quem é Noé? Noé é aquele escolhido por Deus para dar um reset no mundo, né? Para que através dele as outras gerações viessem. Agora vamos pegar o próprio exemplo de Noé. Noé tem uma situação com seu filho Cã, que o seu filho o vê nu e desonra o pai. E resumindo muito a história, Noé diz para o seu filho, maldito seja Cã, os seus filhos servirão aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos seus irmãos. Ele condena a geração de Cã à escravidão. E quando você pega a genealogia de Cã e traça hoje, você chega até o povo africano, que é um povo escravo até hoje. Olha só que poderoso. Milenar. Uma palavra proferida de uma posição de autoridade reverberando milhares de gerações, milhares de anos depois, gerações e gerações depois. Ou seja, você, numa posição de autoridade, seja muito intencional em liberar palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos, porque às vezes você os amaldiçoa sem nem saber que está fazendo isso. Quantas pessoas nós atendemos que falam assim, porque eu ouvi do meu pai que eu era uma vagabunda, eu ouvi da minha mãe que eu era uma vagabunda, e a pessoa se transforma exatamente naquilo que o pai liberou sobre a vida, naquilo que a mãe liberou sobre a vida. Então, pais, nós temos uma grande responsabilidade, acreditem. Uma palavra liberada de uma posição de autoridade pode reverberar por gerações. E é a sua geração, que às vezes você está condenando a coisas, você está condenando. Então, assim, usa a sua língua para liberar a vida. E se você, por acaso, percebe que em momentos de raiva você liberou, você é burro, você é inútil, você não serve para nada, como que eu faço então? A primeira coisa que você deve fazer, porque às vezes você está ouvindo aqui e as pessoas podem ter já liberado, e agora a ideia não é trazer culpa sobre você, né? Deus perdoa o tempo da ignorância. É trazer consciência, porque ainda que às vezes a gente vai trazer, ainda que você vai falar, a pessoa que fala, você é burro, né? O menino não fez, você é burro, menino, você não fez direito, você não faz. A ideia do pai não é que o menino se torne burro, a ideia do pai é falar isso para que ele estude, se torne inteligente. A intencionalidade, geralmente, ela é contrária, mas o que gera no cérebro é a validação, o reforço de quem ele é. O cérebro entende, nossa, eu sou isso, meu pai, que é autoridade sobre a minha vida, declarou. E se a Bíblia, que é a fonte da verdade que nós acreditamos, ela fala que se você, que na língua há poder de vida e de morte, você está trazendo morte para o propósito do seu filho. Então, como eu faço isso? Eu falo, eu renuncio, eu quebro toda palavra que eu já declarei negativa. Palavra de que ele é isso, aquilo, aquele outro. Eu retiro, meu filho é bênção. Aí você olha para o seu filho e declara, olha nos olhos e fala, meu filho, você é uma bênção. Meu filho, você é um campeão, é uma vitoriosa. Onde você colocar as mãos, você vai dar certo. Meu filho, você vai longe. Meu filho, você é muito inteligente. Você é esperto, você é uma menina virtuosa. Você é especial, você é valorosa. Você declarar palavras. E isso é tão interessante que o que nós acreditamos? Que quando você perguntou de Deus, Deus é o autor da vida. Nós não temos... nós somos feitos de forma assombrosamente maravilhosa. Salmo fala isso. E é tão incrível como nós fomos feitos. E quando nós éramos uma substância informe, a gente só tem vida porque houve um sopro do nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Né? Então, se hoje nós temos, e o que dá sentido de vida é o Espírito de Deus, que é Deus que sopra o Espírito em nós. E nós nos conectamos com Deus por Espírito. Né?
usamos muito uma frase que a gente ouve, nós somos seres espirituais numa jornada terrena. Isso aqui é um templo que eu estou usando enquanto eu estou aqui, mas eu sou um ser espiritual e eu me conecto com Deus em espírito. E é tão interessante que quando eu entendo que o autor da vida... A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. E o espírito volta para Deus, exatamente. E isso é incrível, quando você pensa em Efésios 1, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Você consegue conceber isso, Fran? Antes da fundação do mundo. Como que pode, antes do mundo ser fundado e acontecido, Deus já tinha um plano para você estar aqui nessa fase de vida? Criou esse mundo para a gente vir cumprir o nosso propósito. Não é? Ele nos dá um livre-arbítrio que nos aproxima ou nos afasta do propósito que ele tem. Porque você pode ver, ele tem um propósito de Deus especial. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Deus tem um propósito, ele é soberano sobre as coisas, mas ele tem Deuteronômio 30:19 que diz: eis que eu coloco de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois. Ele está dizendo, eu te dou uma direção para você escolher, mas você escolhe se você quiser. Escolhe, pois, a vida. É o livre-arbítrio, faço a escolha. Isso é o poder da escolha. Então, eu posso, senão nós seríamos escravos e não filhos de Deus. Né? O filho de Deus, ele fala assim, Deus me fez com amor. Igual se eu estou na casa da minha mãe, eu escolho vir ou não vir. Eu escolho estar com os meus pais. As pessoas que se viram para Deus, elas estão escolhendo estar longe de Deus. Mas Deus tem algo para elas. Ele fala, o meu propósito prevalecerá. Se coisas erradas, portas estão se fechando na sua vida, muitas vezes é porque Deus fala assim, porque eu tenho um propósito. Se você for por essa porta, você vai dar ruim. Você vai ficar longe de mim. Então, aí, quando a gente fala, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Ele nos predestinou, tinha um predestino antes de virmos ao mundo. Então, a gente não tem como saber o que a gente veio fazer no mundo se não perguntar para quem nos criou. Ele tem um manual. E a Bíblia é esse manual. Então, qual que é a diferença do coach tradicional para o coaching cristão? O coach tradicional, o homem vai escolher aonde ele quer chegar pelo que ele pensa. Só que o ser humano é limitado. Nós acreditamos que ele sozinho, ele é limitado. Ele vai ter ideias daquilo que ele viu como poder, fama, ou daquilo que ele viu como na cabeça dele é sucesso, prosperidade, conforme os conceitos que ele viu na sociedade. Agora, quais são os conceitos de Deus para isso? Se eu for formada por Deus, eu só vou encontrar plenitude. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu só vou encontrar uma vida abundante. Em outras traduções, eu vim para que tenham vida e vida plena. Eu só encontro uma vida plena em Jesus, porque ele veio para isso, para que a gente tivesse. A gente acessa através dele, ele diz, eu sou a porta. É através dessa porta, entrando através de Jesus, que nós encontramos vida plena. Então, o que acontece? Quando você se volta para Deus, você vai descobrir não o propósito que você cria. Lúcifer criou o próprio propósito. Ele caiu do céu, ele se tornou... Lúcifer era um anjo, era o anjo principal do Senhor, e ele se tornou o diabo, ele se tornou Satanás, ele perdeu toda a configuração, porque ele quis ser como Deus, ele quis saber mais que Deus. Quando nós não buscamos em Deus quem nós somos, o que nascemos para ser, nós estamos achando que nós sabemos muito, que somos mais que Deus, como Lúcifer. Então, eu acho um perigo de luciferização você achar que você sabe, onde pode sim perguntar para quem te criou. Agora, quando você tem a humildade, o coração, não cheio de si, mas você volta, Deus, o que o Senhor me fez para ser? Ele vai falar, olha para você, eu que fiz, porque ninguém pode escolher o seu próprio temperamento, ninguém pode escolher suas próprias inteligências. Nós temos uma combinação única de inteligências, nós somos seres únicos. E é a palavra de Deus que diz lá em Mateus 5,19, e assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que através das suas obras, o Pai que está no céu seja glorificado. Deus só é glorificado, Fran, quando você brilha. Então, sair do coach tradicional para o coach cristão é entender que parar de caminhar sozinho para caminhar com Deus. Embaixo dos princípios de Deus. É renovar sua mente de acordo com o que a palavra de Deus diz e o que Deus te revela também em oração. E não com o que só você acha, mas você vai buscar em Deus as verdades. Você vai buscar cumprir princípios que o Deus já colocou na palavra dele. Se você não conhece, precisa buscar. Então você cria planos de buscar para você viver uma vida conforme os princípios. Porque tem o princípio, uma coisa que começa, que está no princípio, é para que te leve para algum local. Então, se eu cumpro o princípio, eu tenho a bênção. A Bíblia toda é assim. Se você obedecer à voz do Senhor teu Deus e ouvir os seus mandamentos, então comereis o melhor dessa terra. É porque é mais ou menos assim, sabe, Fran? Eu acho que Paulo Vieira que fala a respeito disso. A gente fala de inteligência emocional, mas de forma muito basilar, o que é inteligência emocional? A pessoa consegue ter paz interior,
uma pessoa consegue governar suas emoções, né? Basicamente por aí. Consegue lidar bem. Independente do cenário externo, né? Porque ter paz interior no meio da calmaria, todo mundo tem, né? Isso. Agora, ter paz em meio ao caos que é o desafio. Então, se não me engano, eu ouvi isso do Paulo Vieira em 2019. Ele dizia o seguinte, a Bíblia trouxe o fruto do Espírito. O homem não entendeu e a ciência trouxe como inteligência emocional. Inteligência emocional é o fruto do Espírito que está lá na Bíblia. Paz, longanimidade, está lá. Domínio próprio. Domínio próprio. Então, Mansidão. como é que a inteligência emocional ela se alinha à questão da inteligência emocional bíblica? O que é? Na verdade, é aquilo que a gente conhece submetido à palavra, submetido à Bíblia. Eu falei lá sobre Provérbios 4:23 e comecei a desenhar ali, falar sobre a questão da mente, que a mente é o centro da tomada de decisões, porque vamos ser realistas. Eu acredito piamente que os pensamentos liberam destinos. Você não vai ver um casal que se divorcia sem que antes isso tenha inundado os pensamentos deles. Um empresário que vai à falência não vai à falência sem que antes isso tenha inundado a mente dele. Uma pessoa não tenta contra a própria vida sem que antes ele tenha acatado esse pensamento. Então, os pensamentos que a gente aceita, e por que eu falo aceita? Porque às vezes você que está me ouvindo fala, mas que história é essa de aceita? Eu tenho condições de escolher aqui os pensamentos. Como assim, Felipe? Eu tenho condições de rebater os pensamentos ruins. E a gente pode até entrar nesse conceito, mas ele é um pouco mais profundo. Mas eu tenho condições de escolher aquilo que eu penso. Se eu sei... só um pensamento, não é uma ordem, uma determinação, né? Você que escolhe se você vai dar atenção para ele ou não. Os pensamentos são sugestões. Sabe, Fran? A Ellen falou aqui de Lúcifer. Anjos, na Bíblia, são mensageiros. Inclusive, o significado da palavra é mensageiro. Se você ler a Bíblia, você vai ver o anjo Gabriel levando uma mensagem para Maria, anjo levando mensagem para Daniel e assim por diante. Só que vamos pegar o gancho aqui de Lúcifer. Esse é um conceito do bispo J.B. Carvalho num livro que se chama Metanoia, a chave está na sua mente. Eu gosto de dar honra a quem tem honra, então eu gosto de citar as pessoas. O bispo J.B. ensina nesse livro o seguinte: anjos significam mensageiros. Quando Lúcifer foi expulso, 1/3 dos anjos foi expulso com ele. E o que é um demônio? O demônio é um anjo fora do seu lugar de origem. Ele continua sendo um mensageiro. Nós temos, eu não vou lembrar o número exato, mas para facilitar o cálculo aqui, cerca de 70 mil pensamentos por dia. Olha só, 70 mil pensamentos por dia. Se os anjos são mensageiros e 1/3 dos anjos foi expulso, 1/3 dos 70 mil pensamentos que eu tenho por dia, eles vêm de uma origem ruim. Quando eu tenho um pensamento, a gente consegue discernir se aquele pensamento é bom ou se ele é mau. Se a gente não tiver no automático, né? Se a gente não tiver no automático. Você vê um pensamento assim e fala, vai lá e trai a sua esposa. Isso é um pensamento bom? Vai lá e faz mal àquela pessoa. Aquilo é um pensamento bom? Né? Na teoria, não. Então eu gosto de falar de um filtro que eu desenvolvi para mim e que eu ensino para os alunos e que faz sentido. Um filtro para saber se esse pensamento é bom ou não. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico que o pensamento é ruim, eu rebato. Eu não vou deixar o diabo conversar comigo. Muitas vezes ele vai me trazer pensamentos ruins. Eu falo, opa, calma aí, eu não vou acatar isso. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Se um pensamento não me traz paz, ele não me inspira justiça, e ele também não me traz alegria, opa, isso é um baita de um sinal de que ele vem da fonte errada. Então eu começo a acender o sinal de alerta. E aí eu tenho condições de, deixa eu botar esse pensamento aqui em quarentena. Eu não vou dar vazão para aquilo, não vou deixar que isso inunde a minha mente. Entende? É um conceito mais profundo, mas estou tentando trazer aqui. Sim, para trazer a reflexão. Se a gente pensar então que nossos pensamentos dominam nossa mente, e nós somos frutos do meio, tudo que a gente viu, ouviu, sentiu na nossa base, grande parte dos nossos pensamentos combinam com a nossa criação. Uhum. E aí também, a partir dos pensamentos padronizados, eu tenho uma tendência a repetir a história da minha família. Até eu criar consciência. Exatamente. Você falou antes da história que atingiu as palavras profetizadas lá atrás, que até hoje vieram trazer a escravidão do povo africano. Como romper com as maldições familiares, as maldições milenares? Que os pensamentos malditos também vêm de gerações e gerações.
E aí, entrando no processo de consciência, como romper com isso? Como sair do automático? Como começar uma virada de chave na minha vida? Se os pensamentos me dominam, como assim eu vou dominar? Os meus pensamentos, eles são mais... Porque os pensamentos, eles são muito fortes. Né? Muitas vezes automáticos, eu nem percebo eles, mas quando eu percebo, mesmo assim, eles... Até você começar a ter aquele domínio, eles mandam em você. E é isso que o coach faz, Fran. Ele faz o quê? Ele tira você do piloto automático. Como sair disso? Primeira coisa, fazendo perguntas, a gente chama PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. São as perguntas que vão lá no teu íntimo. Aí porque você repete, por que você gasta o seu cartão de crédito do jeito que você gasta? Por que você investe ou não investe? Por que você gasta mais do que você ganha? Você faz tudo isso, provavelmente você viu a sua família fazendo isso e acaba fazendo achando que é normal. Agora, para você interromper esse padrão, você vai ter que fazer perguntas, né? Para interromper o padrão daquilo por que eu me alimento da forma que eu me alimento? Se eu me alimentar assim, a pergunta para o Felipe aquela vez que ele mudou de tudo era: se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, aonde eu estarei em 5 anos? Ao máximo que eu posso estar é ocupando o lugar do meu chefe. Deus me livre, eu não quero estar nesse lugar. É isso que ele falou para mim. Nossa, eu não quero estar nesse lugar, então eu tenho que fazer outra coisa. Então ele se perguntou, ele estava no automático. Brasília, paz, pensa o quê? Vou fazer um curso, um concurso, você ser um funcionário público. Ele estava no automático pensando que era produto do meio, mas de repente ele se perguntou, eu falei, não, se eu quero chegar num lugar que é muito mais longe do que eu já cheguei, eu preciso fazer outra coisa. Então, o que eu estou disposto a fazer que tem a ver com o meu propósito, com aquilo que eu carrego e tudo mais? E aí, né, ele falou, não, peraí, ser empresário para mim agora faz mais sentido. E ter dado o momento que ele, para mudar o curso e aprender coisas que ele precisa para chegar lá, ele vai fazer um plano de ação. Não quer dizer que direto vai para isso ou que vai ficar só nisso. Mas é importante você fazer perguntas para sair do piloto automático. Então, tudo que eu estou fazendo, eu me pergunto, peraí, se eu continuar fazendo o que eu faço, se eu continuar agindo como eu estou agindo, se eu continuar participando dos mesmos ciclos que eu participo hoje, das mesmas amizades que eu tenho, do mesmo meio, aonde que eu vou estar daqui 5 anos? Eu não vou estar muito longe. Então, agora, se eu mudar os ciclos que eu frequento, se eu fizer uma mentoria, fizer um coaching, eu vou estar em um lugar que, se eu não fizer nada, eu vou estar daqui 10, 20 anos só. Então, por quê? Porque eu preciso que alguém me ajude a interromper o piloto automático, ou se eu não consigo fazer isso sozinho. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Você precisa praticar muito. Não são práticas comuns. Você está no piloto automático já indo, reagindo. Então, nós constantemente estamos fazendo cursos, constantemente estamos buscando novos mentores, novos coaches, pessoas que vão nos ajudar a sair do estágio que a gente está para ir ao estágio onde a gente quer chegar. Eu não posso parar com isso nunca. Eu acho que respondendo assim de forma muito objetiva, sabe, Fran? Tudo primeiro começa com um processo de identificação. Eu não consigo mudar aquilo que eu nem sequer tenho ideia de que é. A Ellen tem uma frase que eu gosto muito. Nem sabia que errava, né? Nem sabia que estava ruim. Exato. A Ellen tem uma frase que eu gosto muito. Que não vejo, gente. Às vezes, se a gente olhar ao nosso redor, quantas pessoas que andam amortecidas com a vida, achando que é isso mesmo. Não tem nada não tem mais como mudar. isso. Então, como mudar se você nem percebeu que é bom mudar, ou que você pode mudar? Isso, que aquilo ali é ruim. Às vezes você está no automático. A Ellen diz o seguinte: quem identifica, modifica. Eu gosto de observar isso. Por quê? Se passou do horário de almoçar e eu não comi, eu começo a sentir dor de cabeça. Por me conhecer, eu já sei, a origem da dor de cabeça, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar um dipirona e comer, tenho que me alimentar. Então, a partir do momento que eu identifiquei, eu sei como combater aquilo. Então, tu começa nesse princípio, eu primeiro identifico. Aí eu vou aprender a combater aquilo. Agora, como é que a gente rompe, né, como ela falou, os padrões familiares? Primeiro, eu preciso identificar. Agora eu vou trabalhar em cima disso. E aí isso vai passar por um processo de cura, né? Que você explica muito melhor do que eu. Na verdade, eu entendo que nós trabalhamos toda a formação de inteligência emocional bíblica, elas são em 3 pilares. Um é o protagonismo, que nós bem falamos aqui. Se eu continuar com o papel de vítima, eu não mudo a minha vida. Agora, se eu acreditar, se eu crer, e a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível, eu posso fazer diferente, eu posso mudar meus resultados, eu posso mudar minha história. Então, se eu passo a crer, tanto a Bíblia diz isso, quanto a neurociência com a neuroplasticidade. Primeiro ponto é o protagonismo. A outra questão é, eu posso até crer, mas se eu sou uma pessoa que sai sangrando em cima dos outros, eu sou uma pessoa com feridas abertas, o que são feridas abertas? Como que eu percebo emocionalmente, como eu percebo que a minha alma está ferida e ela está sangrando, porque as pessoas não percebem que estão assim. Precisa de evidências. Como que eu percebo que eu estou doente? Com evidências. Né? Então, eu preciso das evidências. Como que eu percebo que eu preciso de cura, por exemplo?
com as minhas reações. Então, vamos pensar, fazer uma analogia bem simples. Se eu estou com um corte aqui e esse corte está aberto e você fala assim, não, isso daqui, ó, e pôr o dedo aqui, o que eu vou fazer? Doer. Eu vou gritar e vou te empurrar. Você tá doida? Solta aqui, o que você tá pondo a mão aqui? Ah, eu vou gritar. Eu vou gritar, eu vou ser grossa, eu vou ser desesperada. Pessoas que reagem, vou ficar com raiva de você porque você veio, viu que eu tô ferida e enfiou o dedo aqui. Tá maluca, né? Vou brigar com você. Então, quando eu vejo que as minhas reações são de ficar brigando com as pessoas, reagindo com raiva, com irritação, isso tudo é indício de falta de cura. Por que eu só não falei assim, cuidado, aqui dói. Tá doendo muito, cuidado, não dói. Por que eu não fui gentil? Eu não fui gentil porque doeu muito. Agora, se isso daqui não tiver aberto, tiver fechado, eu tiver só uma cicatriz, você pode fazer assim que eu vou achar que é massagem. Ai, que gostosinho, faz mais forte. Entende? É diferente. A pessoa curada, ela não vai empurrar, ela não vai gritar, ela não vai explodir. A explosão, sim, tem temperamentos que são naturalmente mais explosivos, né? O sanguíneo, o colérico, mas ainda assim, ele tem como ter controle, domínio próprio, que é não ter o exagero disso. E se ele está sem esse controle, ele pode, deve ter ajuda, deve ter uma vida funcional. Então é importante que você tenha a alma curada. Em várias questões da nossa vida, nós usamos ferramentas um no outro aqui, que é para ajudar. Hoje a inteligência emocional bíblica, tem gente que faz que é para ajudar a curar o filho, a lidar com o marido, a lidar consigo. Todo mundo descobre que tem que lidar primeiro consigo mesmo quando entra lá. E aí quando aprende, acaba Às vezes entendendo não vai o outro. por causa de si, vai pelo outro, mas daí você começa a descobrir o caminho da muita gente mudança. vai pela empresa porque quer aprender ferramentas, porque as ferramentas são ferramentas de você alcançar metas e objetivos, mas é metas e objetivos da sua vida, da sua empresa, de quem quer que for. Então, uma pessoa vai lá com algum objetivo, mas ela acaba encontrando outros. Porque que todo mundo passou por feridas, todo mundo recebeu palavras em algum momento que não foi de validação, ou ausência, ou rejeição. Todo mundo, em algum momento, se sentiu inferior, ou foi assim, ou foi uma pessoa que sentiu ausência de amor, de carinho, e essas pessoas, essas faltas, feriram. E a pessoa ferida na infância, geralmente os feridos vieram da infância. Um marido que você se irrita hoje, geralmente, sabe quando que a gente, quando atende pessoas, casais, eles acham que o problema é o marido ou a esposa. Mas na hora que vai resolver, o que eles percebem? Que era com o pai e com a mãe. E quando resolve a raiz, o problema aqui some. Porque é uma erva daninha, se você cortar, ela cresce, cortar, cresce. Você acha, se você largar, divorciar, você vai achar o problema vai surgir com pessoas de outra forma, mas vai surgir. Agora, se você for na raiz, e a raiz sempre vai ser na formação da nossa mente, do nosso cérebro, nas crenças que a gente viu e ouviu desde a infância. Às vezes foi uma rejeição no ventre de quando a sua mãe soube da sua gravidez, ou às vezes foi de uma preferência pelo irmão, e aí você sempre se sentiu rejeitado. Hoje, toda vez que seu marido prefere estar com seu filho do que com você, se sente rejeitado, e aquela raiva vem, você não sabe, você fala, não, amor, eu queria ficar com você, você fala, de novo ele? Porque, tudo com ele, comigo nada. A pessoa não sabe ser mansa, ela não sabe ter domínio próprio, porque sangra, explode, mas a rejeição não era com o marido. Quando vai lá na infância, e aí é um processo, a gente tem ferramentas para ir lá, restaurar, ressignificar, e aí você traz uma nova memória, o teu cérebro entende diferente, não, você não reage mais assim, você só fala assim, amor, você vai fazer isso com o filhote? Deixa eu fazer, vamos junto, eu vou também. Poxa, era só falar assim, por que você não consegue falar manso? Por causa da dor, você empurra porque está aberta a ferida. Então a gente tem 3 pilares, o protagonismo, a cura e por último, o autoconhecimento. Na verdade eu posso ser curado, mas se eu não conhecer como eu funciono, minhas potencialidades, eu vou viver o resultado do meu meio. Se eu não conhecer o temperamento, a diferença, eu vou crescer achando que, julgando, criticando o outro. Quando você não tem autoconhecimento, conhecer a si, conhecer como o outro funciona. Se eu não sei, por exemplo, eu cresci achando que meu irmão não me amava. E meu irmão só é um colérico, um dominante, que não gosta de tato. Como a minha linguagem de amor, conhecendo hoje. Eu sei que eu gosto de carinho, eu vivo de mão dada, eu tô sempre abraçada com meu marido, eu gosto, para mim é importante assim que eu me sinto amada. Com toque físico. Todo dominante não gosta de toque físico. Em geral, o meu irmão é dominante, então ele nunca foi um irmão de abraçar, nunca foi um irmão carinhoso. E como essa é a linguagem de amor que eu conhecia como amor, eu achava que ele não me amava. Eu cresci achando que meu irmão não me amava. Quando eu descobri no autoconhecimento que da minha linguagem de amor, da dele
E do temperamento meu e dele, eu só descobri, poxa, ele só é um colérico, ele me amava de outra forma, me protegendo, cuidando de mim, não deixando qualquer um se aproximar. Ele sempre foi muito protetor. Eu falei, a forma dele amar é diferente, eu passei a me sentir amada. E não mais rejeitei aquela figura de, poxa, meu irmão nunca me amou. Eu passei a não me sentir mais assim. Então não adianta eu ser curada, mas continuar com conceitos errados por falta. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente não... Conhecimento liberta. Quando a gente não tem conhecimento sobre como eu funciono, como meu marido funciona, eu e Felipe somos completamente diferentes. Né? Ele tende a ser negativo, organizado, como eu, desorganizada, positiva, extremamente exagerada. Ele olhava para mim e falava, uma anomalia essa mulher. Hoje ele ri, ele aprendeu a lidar com leveza. Eu achava que, é uma chatice esse jeito metódico. Hoje eu olho e falo assim, poxa, eu aprendo com ele a ser mais organizada, sabe? Então, quando você muda a forma, a Bíblia mesmo diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Mas se teus olhos forem maus, como tenebroso você será. Então, as coisas, você precisa aprender a olhar. E como você olha? Com conhecimento. Aí você passa a olhar e entender que tanto o seu marido passou por processos de feridas, às vezes por abandono do pai, rejeição, ausência, quanto ele passou, falo cônjuge, né? Quanto também funciona de uma maneira diferente. Quando eu aprendo isso, eu curo aqui e sou protagonista, não tem como, a vida gira. As coisas acontecem, você começa a viver um grande propósito. Até quando a gente tem o processo... eu falo que a vida é muito sábia, né? Que enquanto a gente tem as nossas dores, a vida traz situações que obrigam a gente a olhar para essa dor, que enquanto a gente não olha, se repete, né? Aí quando você vai lá e traz um novo significado, né? Porque às vezes você olha para o passado, aquilo lá me doeu, mas às vezes nem foi uma coisa muito grandiosa, né? Às vezes só porque teu pai deu às vezes um doce pro teu irmão e não deu para você, já teve um processo de rejeição ali e aquilo lá ficou marcado, né? Mas aí se você voltar para trás, volta para trás e fala assim, não, peraí, mas foi só uma bala, mas no outro dia meu pai também me deu, né? Então mudar, tirar essa dor de cima. E o que você falou, a infância, do 0 aos 12 anos, é quando 80% do cérebro é formado. Então, tudo que você aprendeu ali foi mais forte, foi pilar da construção do teu próprio cérebro. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente volta muita coisa é na infância. E muita coisa, e quase tudo, entenda, isso é muito importante, fundamental, não é consciente. Está no inconsciente. Quando eu faço uma pergunta, quando eu vou fazer um processo de coaching, eu pergunto, qual é o meu maior medo? Aí eu vou ter que ir lá no inconsciente buscar. Deixa eu ver, eu tenho medo do quê? Quando eu pergunto o que eu quero da vida, se eu te perguntar hoje o que você mais quer na vida, aonde você quer estar daqui 3 anos? Sabe, quando você pergunta assim, são coisas que você pergunta e que você precisa ir para o inconsciente e trazer para o consciente, aí você identifica. E aí você pode modificar, transformar, impulsionar e criar planos de ação para isso, entende? Enquanto você não traz essa consciência, não tira do inconsciente para o consciente, você não consegue mudar. Então, esse processo que você falou, que eu ouvi lá atrás, pode ter sido, e muitas vezes são coisas simples. Algumas foi sobre forte impacto emocional, outras foram repetidas. Né? Eu vi coisas dos meus pais constantemente que ditaram muito a minha identidade. Mas como você falou, a gente dá um novo significado. As nossas emoções, elas estancam a nossa idade de crescimento quando a gente não cura. Então, por que tem muito adulto que dá birra como uma criança? Porque o emocional não foi curado. Quando eu olho uma pessoa adulta dando birra, se você dá birra, se você se chateia, se você faz chantagemzinha, sabe? Se você... Opa, eu não estou sendo madura. As minhas emoções estão sinalizando que eu preciso buscar cura interior. Crianças em corpo de adulto, tem um monte. Às vezes a gente é assim, né? Quantas coisas eu me vejo, todos. Um ataque de ciúme, um ataque de explosão ali, você está tendo a emoção descontrolada, né? Exatamente, é isso. Isso é a inteligência emocional bíblica. A gente acredita que a inteligência emocional, como o Felipe falou, né? Os frutos do Espírito, você vai viver a paz, a mansidão, a temperança, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, essa questão de você vai conseguir viver isso quando você se submete ao Espírito Santo de Deus. E para você fazer isso, você tem que dominar seu coração, você tem que escolher isso. São escolhas. E essa escolha precisa ser consciente, tirar do inconsciente, trazer para o consciente. A boa notícia é que tem como. E quando começar? Porque tem aquela questão de, então, somos adultos, a gente precisa... tem adultos que às vezes vão partir desse mundo e nem vão experimentar isso, né? Conhecer as próprias emoções. Mas eu falo que o meu processo de autocura e autoconhecimento evoluiu muito depois da maternidade, né? Eu já tinha essa vontade de aprender, de conhecer, de evoluir. Mas algumas coisas eu acabava deixando. Mas depois que eu entendi que
se eu não me curasse, eu ia afetar os meus filhos. Eu falei, então vamos acelerar, porque eu quero minimizar para eles, né? Não de fazer a vida mais fácil, mas para que machucar eles com as minhas feridas, né? Então, é um esse amor pela nossa cria faz a gente ligar o senso de urgência. Mas como tem sido isso, é algo novo, né? Acho que 2000 para frente começou a crescer muito a questão da inteligência emocional. Como a gente pode passar isso para os nossos filhos? Fazer uma geração diferente? Eu acho que ensinando, por exemplo, quem já tem consciência, ensinando desde cedo a lidar com as emoções de uma forma inteligente. Os filhos, né? Então, por exemplo, pegar uma criança ali que às vezes ela tem uma desavença com um coleguinha da escola, ensinar para ela primeiro a reconhecer as emoções, né? Saber que talvez por trás daquele comportamento da criança, do colega, existe algo. Quando se trata de adultos, com a vida, a gente começa a ter as consequências das nossas escolhas, né? Então fica mais fácil de você falar assim, quando começar? Quando você percebe que o caminho não tá legal. Eu acho até que hoje a gente vive uma geração talvez mais consciente do que tínhamos há tempos, porque Acesso à informação. a gente tem muito acesso à informação, talvez com certeza os nossos pais não tiveram acesso a coisas que a gente tem acesso hoje. Mas quando começar a ensinar, eu acho que quando começar para você e quando começar a ensinar para os filhos, eu acho que em relação aos filhos o quanto antes, porque qual é o legado que a gente vai deixar? O que a gente vai ensinar para eles? Eu acho que você falou algo interessante. A maternidade, a paternidade nos traz um senso de urgência. E eu gosto de pensar que aquilo que eu não vencer, eu vou deixar para os meus filhos batalharem. Então, para nós adultos, a gente já tem esse senso. Agora, para os filhos, acho que o quanto antes a gente começar a ensinar, óbvio que tem coisas que a partir dos 16 anos eles vão ter mais consciência. Mas você molda uma criança, né? Então a gente ensina o nosso filho desde cedo a lidar com isso, desde os 8 anos, desde os 7 a lidar com as emoções. E eu acho que e eu só comecei a ensinar com essa idade porque foi a partir dessa idade que eu passei a aprender. Mas eu acho que pela gente, né? Começa então, o Felipe por só nós. conseguiu ensinar quando ele aprendeu. Eu só consegui, eu falo, até os meus 29 anos, eu não sabia lidar comigo mesma. Então, não conseguia ensinar ninguém. Foi depois que eu mergulhei. Hoje eu posso falar para você, eu já fiz formações no Brasil, fora do Brasil. Eu acabei de terminar um MBA em Full Coaching, certificado por Harvard. E isso daqui eu fiz o quê? Eu precisei 2 anos, são 2 anos fazendo e investindo em mim. E quanto mais eu conheço, mais eu me liberto e mais eu consigo lidar com outros. Então começa hoje com as suas escolhas. Então, se você está aqui, você ouviu tudo isso, que escolha você vai fazer? Se você fizer o que você sempre fez, vai ter resultados que sempre teve. Então, quem você conhece, quem você se identifica, que chegou em lugar que você quer chegar? O que profissional você pode se aproximar ou buscar? Busque mentorias, busque cursos, comece por livros se você não pode investir em mais. Né? O que a gente não pode é ficar para trás, a gente precisa se atualizar. O conhecimento liberta, hoje eu busco. E eu acho uma irresponsabilidade nossa, que é mãe, que é pai. Se a gente não busca para nós, a gente não vai saber lidar. Eu vejo, é tão maravilhoso a gente poder ver nosso filho hoje, ele logo identifica o temperamento da pessoa, ele identifica fácil o temperamento dos amigos, ele identifica fácil, mãe, isso aqui, deve ser o pai que está ausente, ele consegue ver o que está por trás, mas a gente ensinou ele porque nós soubemos antes, né? Eu lembrei de 2 cenas com o Nicolas, porque eu trabalho bastante isso com ele, sabe? Porque uma coisa é a gente tomar consciência, outra coisa é, eu falo assim, antes... Porque às vezes a gente fala assim, então agora você está aprendendo, está evoluindo, mas você continua errando, né? Não, mas peraí, antes de 10 em 10, você errava 10. Aí você vai evoluindo, a cada 10 situações você já vai errando 5, depois ainda tem umas 2 vezes que você erra. Então, volta e meia, acontece ter algumas saídas erradas com os filhos, né? Aquele momento da emoção. E eu já ensinei o Nicolas, falei assim, filho, a mamãe é humana, eu tô aprendendo, tô desenvolvendo. E se em algum momento eu, às vezes, for indelicado com você, falar de uma forma que você te magoe, você pode falar pra mamãe, e eu sempre vou pedir desculpa. Uma vez eu tava passeando com ele, e ele tem muita iniciativa, daí ele tá, quer ir pra cá, eu vou. Chega uma hora, comecei a cansar, falei, Nicolas, por favor, chega. Daí entramos assim, mãe, você pode me pedir desculpa, tá? Eu falei, por quê? Porque você falou alto comigo. Não.
tá bom, filho, tô errado mesmo, realmente. Não precisava aqui, E é né? muito isso. Em outra É. vez, né, a gente chegou na casa de um amiguinho, eu não estava esperando que tivesse um outro amigo, então ele ficou um pouco enciumado e assim, colheu atrás de mim e começou a chorar. E eu falei, filho, pode parar com isso, se você não cumprimentar, nós vamos embora agora, né? E dei uma pressionada nele e ele falou assim, chorando, ele falou assim, calma, calma, mãe, eu já estou me acalmando. Olha Aquilo só. lá me partiu o coração, me constrangeu, sabe? E o menino daquele, ele tinha 4 anos na época, e eu falei assim, olha a capacidade dele já me acalmar, porque ele precisava do tempo dele, né? Calma que eu estou me acalmando, tem outro tempo. Então, eu, Uau. assim, realmente, como o que a gente ensina frutifica, né? Como É. que é Aquilo maravilhoso. que você buscou, você já conseguiu plantar a sementinha. Por isso que tem que começar o quanto antes. Então, a gente se perceber que, poxa, eu não posso continuar do jeito que eu preciso buscar em algum lugar alguma forma de ajuda. Hoje a gente tem um acesso fácil pela internet. Hoje a gente tem acesso fácil de várias formas. Tudo No tão tempo passado, disponível, nossos né? pais, É. né? Eles não tiveram a mesma maneira como a gente tem hoje. Então, nós temos que aproveitar isso, implantar isso nos filhos, principalmente agora que está na forma. E como você falou, não exigir demais, que a gente nunca vai ser perfeito. Não é porque eu fiz lá 25 cursos na área de neurociência, coaching, que eu sou pelo contrário. O que eu fiz? Eu era tão problemática, eu falo que eu era tão problemática, que eu fiz 10 anos de depressão por dependente de remédio. Eu fui tão problemática que isso só mostra o quanto que eu preciso buscar cada vez mais. Mas diminuiu radicalmente a frequência e a intensidade. Quando a gente fala de nós dois como casal, eu falei, hoje a gente ajuda casais para, né, pessoas que às vezes não estavam mais não conseguem ter mais nenhuma admiração pelo outro, não conseguem mais, sabe, ter ânimo. E a gente Tem solução? consegue. Tem solução? Vocês casais que estão se desencontrando e estão quase querendo separar, tem solução? Total, e como tem. A gente Tem. fala, no primeiro mês, a gente já fala assim, ó, já começa a voltar uma nova lua de mel. A gente começa a atender um casal essa semana. Que já chegou pra gente assim, achando que não tem mais jeito. É a última, quase sempre chega pra gente achando que é a última solução. É A última buscar tentativa. última né? tentativa Ah, de vocês casais. adoram, Já fiz né? terapia de casais, já fiz não sei o que na igreja, já fiz o que eu falei, não, mas é diferente, o trabalho que a gente faz é cirúrgico, porque nas emoções, a gente vai lá no teu cérebro ajudar a ter mudança de mente para você ressignificar suas emoções, quebrar os padrões dos seus pais, do casamento que você viu e criar o seu próprio padrão segundo o que Deus fez para ser. Isso muda tudo. E é muito interromper exatamente o que? O piloto automático. Piloto automático. Porque o casamento tem tudo para ser gostoso. A gente Tem que ser uma vive delícia. hoje assim. O nosso filho estava falando, ele olhou para mim ontem e falou: pai, você é muito apaixonado pela mãe, né? Oh, Porque ele que vê o lindo tempo isso. todo e a gente rindo, brincando. A gente dança todo dia. É gente a hora brinca mais todo gostosa, dia, a hora gente de é muito- dormir e tal. E tem gente que Mas não foi sempre acha assim. o Foi uma casamento construção. algo pesado, né? Mas, gente, é entender que nós somos seres distintos, homem e mulher, cabeças completamente diferentes, muito diferentes. A gente Muito. processa de forma diferente. Tá? Mas nós nos complementamos, não que não nos completamos, nós nos complementamos. Então a Ellen tem Ser por habilidades. inteiro, mas que tem com habilidades isso. diferentes. E a gente entender que o casamento é para ser algo gostoso, não é para ser algo pesado. E com o tempo a gente vai descobrindo o quê? Nos primeiros anos de casamento a coisa era muito complicada, mas hoje a gente lida com casais, olha a diferença. Você pergunta quanto tempo vocês têm de casado? Só 5 anos e meio, 5 anos e meio. Aí você pergunta, por que você ajuda casais que têm 20 anos de relacionamento, 25, a gente com 35 anos de relacionamento nós ajudamos? Porque pessoas que vivem naquele ciclo de repetição e nunca saíram deles. Nós casamos tendo ferramentas. Então, os 2 primeiros anos foram desafiadores, mas hoje a gente tem uma sintonia e a gente tem uma vivência tão maravilhosa que as pessoas que têm 25, 30 anos, 40 anos de casado só sobrevivem, mas não tem mais. Igual seu Porque a filho. gente teve Cronológico é ferramenta. totalmente diferente de tempo da parte emocional, né? Exatamente. Você falou do seu filho, é Nicolas, né? Que bonitinho. Mãe, né? É diferente quando num casamento você, por exemplo, se eu falo algo com a Ellen e ela não gosta do tom que eu falei e ela já responde de forma agressiva também, do que ela fala, amor, a forma que você falou não combina com você. Não gostei. Você recebe diferente. Ela falou, poxa, aquilo me quebrou, né? Você fica assim, opa, calma aí, deixa eu... Então, a forma que você fala, a forma que você comunica faz tanta A diferença. gente tem um poder gigantesco sobre o parceiro, né? Tem, De total. despertar o melhor ou o pior. Uhum. Eu brinquei com esses dias com o meu esposo, que a gente também, você falou em construção, é realmente construção. Eu tô há 10 anos com o meu esposo e a gente tem vivenciado assim umas mudanças maravilhosas, sabe? E eu às vezes eu paro e falo assim, gente, sempre esteve aí. Como que é bom descobrir? Exatamente. E aí eu comecei com uma analogia, falei assim, meu amor, tô aqui, soltando faísca. E aí você vem e joga álcool em cima? É.
Sabe, Fran? Aí Né? explode. E aí, Explode. quantas vezes eu falo assim, às vezes até casos de o marido bate na mulher, mas quantas vezes, às vezes, o cara já tem aquelas dores gritantes dentro dele, né? E a mulher vai lá, vai até que chega uma hora que faz descontrole, não justificando, mas se a mulher é mais amorosa, mais calma, a gente consegue acalmar o esposo, né? É. Ou vai lá e desperta um monstro. Sabe o que eu penso? Que todo mundo carrega no caso do homem, todo homem carrega um rei e um tolo dentro dele. A mulher escolhe com quem ela vai falar. No caso da mulher, a mesma coisa. Existe uma tola e uma rainha dentro dela. Com quem o marido vai falar? Eu vou falar com a rainha ou eu vou falar com a tola? Tudo depende da forma que eu vou Como eu comunicar, falo, da forma se que eu eu vou tratar tratar. como rainha, ela vai reagir como rainha. Agora, se eu tratar como uma tola, Eu então vou me assim, comunicar é com a lei da tola. semeadura. Experimente chegar hoje e tratar sua esposa como uma rainha e presta atenção na reação dela. Vai falar assim, você tá esquisito hoje. Aí no outro dia você repete, aí ela começa a gostar, no outro dia ela começa a retribuir. Exatamente, é a lei da semeadura. Gálatas 6,7 diz, Deus não se zomba, é aquilo que semear, isso mesmo colherá. Que gostoso. É um papo tão leve que dá vontade de aprofundar. Nós vamos aprofundar mais depois disso. Mas pra gente ir encaminhando ao final, alguns mitos e verdades a respeito do assunto da inteligência emocional, mas com foco cristão, né? Que é essa questão do propósito de Deus dentro da nossa vida. Cristão não pode sentir raiva, tristeza ou medo? Mas pode, viu? E como E pode? sente. Né? A Bíblia, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ele está dizendo, é lícito irar-se, mas não peque. Não tem como você disse para o seu filho, mamãe é ser humano. A gente vai passar por momentos em que a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar irado. Mas o que você vai fazer com a sua ira? Você vai pecar? Né? Você vai dar vazão a ela? Então você tem condições de, opa, calma aí, deixa eu resolver isso internamente. É mito, porque a gente vai se irar, a gente vai sentir medo, a gente vai... Vou Somos seres identificar, né? Primeiro identifiquei. Veio a ira, veio o medo, veio a raiva. Como que eu vou modificar para que eu não deixe com que ela me domine? A Bíblia diz em Romanos 8, Romanos 12, você vai ver que a Bíblia diz assim, se você se inclinar para as coisas da carne, e ela vai falar que as obras da carne é o ciúme, as iras, a lascívia, várias coisas. Se você se inclinar para isso, ou seja, se eu der preferência em olhar para isso, em deixar os pensamentos disso entrar em mim, né, se eu me inclinar para isso, eu vou ter morte. Morte no relacionamento, morte na paz, sabe? Tudo que está ali sendo construído vai ser destruído. Agora, se eu me inclinar para as coisas do Espírito, e aí você vai falar o que é a obra do Espírito, está lá em Gálatas 5 dizendo que é a mansidão, a temperança, domínio próprio, benignidade, bondade, longanimidade, que é demorar para se irar. Né? Então, tudo isso, se eu me inclino para as coisas do Espírito, aí eu tenho acesso ao Espírito Santo, você fala assim, não, Espírito Santo, eu prefiro que você me ajude, porque eu não estou dando conta. Me ajuda, porque senão eu vou gritar, eu vou explodir, eu vou falar o que eu não devo, eu vou ferir. Né? Se eu decidir fazer isso, então eu vou ter vida. Então eu recupero, eu tenho vida. Então, ou seja, sim, eu vou sentir, só que aonde que eu vou me inclinar? Eu vou ceder? É muito difícil. Quanto mais você busca o Espírito Santo, dar espaço para o Espírito Santo de Deus dentro de você, é renunciar a si mesmo. É ser menos de si para ter mais dele. E para isso, não se inclinar para a carne, mas para as coisas do Espírito. Deixa eu ser menos de mim. Menos para minha razão própria, menos para eu ter razão. Deixa eu me calar. Menos eu e mais Deus. Se eu tiver fé suficiente, eu não vou sofrer emocionalmente. Eu acredito o seguinte, eu acho que ter fé suficiente ela vai estar um pouco relacionada com a questão do medo. Mas eu acredito que o sofrimento, ele vai depender daquilo que você acolhe, sabe? Do sentimento que você acolhe. O medo, eu gosto de pensar que o medo é a fé no Deus errado. Porque quando eu olho para a Bíblia, e aí já que é, né, a luz da Bíblia, eu vejo, olhando para a Bíblia, que só duas coisas trazem à existência aquilo que não existe. A fé e o medo. Quando a gente estuda a história de Jó, Jó diz, o mal que eu temia me sobreveio, ou seja, aquilo que eu tinha medo me aconteceu. O medo é a fé no Deus errado. Quando eu olho para um futuro onde eu só enxergo medo, significa que eu estou olhando para um futuro onde Deus não está. Então, sofrer emocionalmente, relacionado, o fato da minha fé estar relacionado a sofrer emocionalmente, eu acho que tem a ver, mas a gente o ser humano sofre com muitas coisas que lhe acontecem. Né? Eu posso sofrer emocionalmente por uma pessoa que eu perdi. Isso não vai estar relacionado à fé.
né? É não desabar, né? Eu acho que Doer faz vai. parte, mas eu ficar ali alimentando aquele sofrimento é Ficar onde eu remoendo coloco a a minha dor. fé em Eu gosto de uma questão, frase, eu né? acho que é do Paulo Vieira, ele diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é É opcional. opcional. Então, ficar sofrendo por isso é opcional, mas É. vai doer. Eu preciso saber que vai doer. Agora eu vou ficar, coitada de mim. Não, tá doendo, mas eu vou pra cima. Daqui a pouco passa, nada como tempo. Eu preciso ter consciência disso. Como Faz que é a parte frase? do processo. É. Se eu tiver fé suficiente, eu não vou sofrer emocionalmente. Não, e sofrer como... Eu acredito que sofrer é, sim, opcional, mas a dor é inevitável. Então, tem vezes que até um luto, ele precisa ter um tempo de validade. Eu, quando eu fui buscar inteligência emocional no momento que eu fui me aprofundar, foi quando eu estava passando por um luto, quando eu perdi minha prima, que era como uma irmã, você conheceu minha prima, né? Então, eu me lembro que ela, para mim, foi muito difícil aquilo, e eu precisei buscar. E aí, lá, eu entendi, na imersão de inteligência emocional, que a dor era inevitável, mas que eu não precisava ficar sofrendo, precisava por um tempo de validade para viver aquele luto. E sair dele, isso não quer dizer, vai ficar saudade e gratidão da pessoa que viveu comigo, mas eu não preciso ficar sofrendo para sempre, senão eu acabo com a minha vida. Você sabe o que tem a ver? Eu lembrei agora de uma frase na parte da terapia que ela me falou uma vez, normalize a felicidade, Francine. Eu pensei, mas como assim? Se o mundo é tão desafiador, sim, tem gente que consegue viver, enfrentar os dias nublados e mesmo assim encontrar alegrias. Então, é que ela fez um sentido para mim tão grande que eu falo isso para mim o tempo todo, sabe? Então, é aquela questão, a dor vai existir, o desafio vai vir, o processo de lapidação vem. Mas o quanto que eu vou estar ali sofrendo com aquela dor lá, eu falo assim, oh Deus, entendi que o senhor mandou isso aqui, que eu tô precisando dar uma melhoradinha, né? E aí você começar a achar graça do seu processo, sabe? E eu comecei a ver que isso é real mesmo, sabe? Então, tá ali, tá difícil, eu acabei de brigar com meu esposo, falei assim, você brigou porque você não prestou atenção, né? Vamos dar uma melhorada? Sabe? Então, é trazer a leveza para o processo. E sabe uma coisa que me fez lembrar? Tem um autor, eu acho que é Bill Johnson, que diz que não é fé não é negar a realidade, mas é você não deixar que a realidade tenha governo sobre você. Não dar aos problemas, fé não é negar o problema, é não dar aos problemas um lugar de governo. Entendeu? Essa é a frase. Poderoso isso, tem que ter muito autocontrole, né? E aí, muita fé. Que quando a gente aumenta a nossa crença que Deus é poderoso e que qualquer processo de dor que está passando ali é só processo de lapidação, que quanto mais rápido, eu falo assim, peraí, tá doendo, a vida tá batendo, se tá batendo, precisa aprender alguma coisa, vamos aprender ligeiro? E quanto mais rápido aprender, mais a gente passa para a próxima fase? Exatamente. O que eu tenho que aprender aqui, né? E que é Deus o tempo todo, que é um Deus bom, né, de puro amor, mas que se às vezes eu estou andando em caminhos tortuosos, ele precisa me trazer algum aprendizado ali. Que vai cooperar para o meu bem, que a Bíblia diz, e ela é a verdade. A verdade não é o que eu vejo, não é a circunstância, a verdade é aquilo que eu creio. Então, assim, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então, tudo o que está acontecendo, por mais que não seja agradável, ele está cooperando para o bem. Eu tenho um baita exemplo para essa pergunta. Me lembrei do meu pai. Meu irmão faleceu em 2013, foi atropelado. E eu me lembro que quando descobrimos a notícia e eu fui lá fazer reconhecimento de corpo e levar a notícia para os meus pais, eu me lembro que à noite o pessoal estava visitando meu pai e muita gente ali, e ele falou algo que tocou meu coração, que tem a ver com esse versículo. Ele falou o seguinte, olha, que isso para mim é fé. Ele falou, a Bíblia me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como a morte do meu filho vai cooperar para o meu bem, mas a Bíblia me garante que vai. Ele deixou de sofrer por conta disso? Ele sofreu porque ele perdeu um filho de 27 anos. Mas ele tinha fé de que existia um propósito naquilo ali. Então, assim, ele sustentou ele e me ensinou muito. Porque eu carrego isso até hoje. Eu falo assim, meu pai teve essa força. Perdendo um filho para uma situação acho que é a pior coisa da vida, né? Não é natural, né? Perder um filho. E mesmo assim, você se sustentar em Deus é poderoso. Eu acho que as situações, sabe, Fran? Tudo aquilo que acontece na nossa vida assim de muito desafiador, ou nos aproxima muito de Deus, ou as pessoas culpam a Deus e se afastam muito dele. Eu prefiro a primeira opção, sabe? Me aproximar. Tem que ficar aí para depois encontrar ele de novo e subir, né? Então abraça ele, tá difícil, abraça, vamos junto. Inteligência emocional é coisa da psicologia e não da Bíblia. Essa a gente até acho que já respondeu, falou, é um mito, porque com certeza a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Na verdade, assim, Fran, Cristo
ele vem e nos ensina a quebrar, quando ele vem para a Terra, ele nos ensina a quebrar um modelo de pensamento que tinha, que era um modelo influenciado pelo pensamento helênico, pela cultura helênica, apesar dos romanos estarem no poder. Mas ele quebra tanto isso, porque você vê o tempo todo ele fazendo perguntas. O cego chega para ele e ele fala: o que queres que eu te faça? Ele quebra o padrão, ele faz uma pergunta para que aquela pessoa pense. Óbvio, o cara era cego, ele queria um cão-guia. Não, ele queria voltar a enxergar. Mas ele faz a pessoa interromper o piloto automático e mudar a forma de pensar. O apóstolo Paulo escreve, né, na verdade, João escreve para Gaio, numa das cartas, e diz o seguinte: desejo que você seja próspero, que você vá bem, assim como vai bem a sua alma. Ele está falando que aquilo que nós vivemos internamente reflete fora da gente. Então a Bíblia o tempo todo está falando sobre isso. E mais, Jesus, quando veio, pega o maior sermão de Jesus na Bíblia, é o Sermão do Monte, Mateus 5. Inteirinho, é como você lidar com as questões anteriores. Tudo é questão do coração, tudo é emoções. Ele vem e fala: feliz é, ou bendito é o homem ele vai falar o que é bendito e o que não é. Ele vai dizer assim: aquele que é contrito de coração, bem-aventurado. Ele vai usar bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que é contrito, que é pobre de espírito, ele é pobre de si mesmo para receber mais de Deus. Bem-aventurado é o homem que ele fala bem-aventurado em vários momentos, e um deles é: se você levou um tapa no rosto, padrão, né? ele quebra o padrão, dê outra face. Se te pedirem para carregar uma milha, leve duas. Leve duas. Ele fala exatamente para você lidar com as suas emoções, em vez de você ficar com raiva, brigar, criticar e bater e vir. E ele fala: antes você aprendeu que você deveria, que era olho por olho, dente por dente. Agora eu vos ensino diferente. Agora amai os vossos inimigos. Caramba, amai os vossos inimigos. Então tá lá. Tudo é uma questão de desenvolvimento de inteligência emocional. Jesus é o maior modelo de inteligência emocional que nós temos. É totalmente bíblico. A todo momento, né? Buscar ajuda é sinal de maturidade, não de fraqueza. É verdade ou mentira? Verdade. Muita verdade. Acho que ato de humildade, né? Humildade. O arrogante é cheio de si, ele não busca ajuda. Pessoas orgulhosas. Reconhecer que eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas. Nós precisamos de pessoas, Fran. Por exemplo, eu estou aqui. Eu consigo enxergar pela visão periférica até aqui. Você está vendo que está atrás de mim. Então, às vezes, você tem condições de me mostrar algo que eu não consigo enxergar. Sabe? Pedir ajuda é sinal de maturidade. É muito fácil a gente enxergar o outro, mas se enxergar... Exatamente. E a última pergunta, já direcionando para o... Estamos iniciando 2026 agora. Ano novo, vida nova? Só o fato de começar um ano novo, a vida muda? É uma boa pergunta, uma boa colocação. É um novo ciclo. E se nós podemos apenas lidar como lidamos de qualquer maneira, ou podemos entender a importância de novos ciclos. Eu acho, ele prediz, ele já está pedindo algo novo. Não quer dizer que a nossa vida vai mudar automaticamente, quer dizer que eu tenho a condição de, deixa eu parar tudo, o que eu posso fazer novo? Se eu tiver novas escolhas, novos pensamentos, eu vou ter novos resultados. Então, eu gosto muito de usar novos ciclos como momentos, eu gosto de fechar ciclos bem fechados para iniciar ciclos. O povo de Deus, a Bíblia inteira ela ensina a fazer isso, a celebrar ciclos. As festas que Deus pediu nas leis que ele entregou para Moisés lá no Monte Sinai foram: olha, vocês devem fazer celebração para o encerramento de ciclos de colheita. Cada colheita deve ser celebrada. Olha só a importância da celebração. Cerca de 7 festas para serem celebradas durante o ano que são bíblicas. Então, tem um momento de Yom Kippur, que é do arrependimento, tem da festa do perdão, tem várias festas que devem ser celebradas. A Páscoa é uma das que pede para celebrar. Então, assim, a celebração de ciclos e de encerramentos e novos ciclos, eles devem sim ser marcados. E o marcar não da mesma... Se eu marco sempre da mesma maneira, se para mim a virada do ano foi só uma ceia, não vai mudar nada. Eu vou continuar da mesma forma há 10 anos atrás. Tem gente que hoje está celebrando da mesma maneira que celebrava 10, 20 anos atrás. Agora, se a cada ano eu buscar novas formas, então eu acredito que um ciclo novo... Tem um versículo que o Senhor me deu do ano passado para cá, e eu amo esse versículo, ele tem ditado o meu novo tempo, tem tudo a ver com o início desse ano.
Ele fala, eis que estou fazendo uma coisa nova. Será que não percebes? Eu estou colocando um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo coisas novas o tempo todo, só que nós temos que estar atento com o que Deus está fazendo para Recado de finalização. vai lá, recado, Ellen. finalizando, para a gente entrar em parceria com Ele. Sabe, Fran, eu estava no meio do ano passado e um projeto específico meu não saía do lugar. Eu precisei parar tudo e falar com Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo? Isso daqui é inteligência emocional bíblica, coisas da Bíblia, coisas que tem a ver com o teu reino. Por que não está saindo certo? Porque ele falou, porque não é a hora de fazer isso, a minha hora é outra. E foi quando ele deu uma direção do MEL. Hoje eu sou idealizadora do MEL, que é o Movimento Edificadoras do Lar. É um movimento que Deus me pediu para começar por lives diárias de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30 do horário de Brasília, aqui 17 às 17h30. E se você for ver, meu Instagram começou em julho e terminou metade de dezembro. Né? Então, eu estou esperando a indicação de Deus para retomar. A coisa nova precisa estar atenta. As coisas fluíram a partir do momento que eu ouvi a direção do que Deus está fazendo. Ele falou, o meu novo começa nos lares. Eu quero que você ajude a inteligência emocional a começar pelas mulheres dentro de casa. E aí temos essa palestra agora sexta-feira que tem a ver com esse projeto novo. Exatamente. E Então, como é sexta-feira poderoso, agora... né? Porque uma mulher que edifica um lar, ela transforma a vida dos filhos, Do enaltece o marido. marido. Tudo, total. A mulher, por natureza, é a única que é geradora de vida. Ela que vai ter a gestação. A mulher tem poder de gerar vida nos filhos, gerar vida no marido, gerar vida no ambiente, gerar vida na empresa. A mulher tem o poder de natureza dela de gerar vida, de nutrir. A mulher tem, né? Ela amamenta, ela tem o poder de nutrir. E a nutrição se você pensar, o leite materno é o alimento mais completo que existe. Isso significa que a mulher tem condições de nutrir na sua completude todo o seu ambiente, tudo que ela faz ao redor. Por isso que esse vai ser um presente da CISGA, né? A Associação Comercial está trazendo esse evento para as mulheres. É uma imersão de uma noite, é sexta-feira à noite, dia 9 agora de janeiro, que é mulheres edificadoras, porque a mulher tem poder de construir, de edificar, de mudar ambientes, de fazer grandes obras. Então, é a imersão edificadoras, mulheres transformadoras de mundo. Eu acredito muito que a mulher ativada, a gente é como você pegar um celular que tem 200 a 300 funcionalidades, a gente usa 10, 5 às vezes, sabe? E ele tem muito mais, e ele precisa mesmo assim ser ativado, alguém precisa acionar essa funcionalidade. Nós temos tantas milhares de funções não usadas, e a mulher em especial como geradora de vida, como alguém que nutre, como alguém que modifica, que constrói, que edifica. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. É dada à mulher o poder da edificação, da transformação. E o que nós vamos fazer essa noite é ativar mulheres para transformar vidas e ambientes. E você, Felipe, para a gente, nessa mensagem final? Eu quero dizer o seguinte, né? Ano novo, vida nova, desde que você faça novas escolhas. Todo mundo deseja ter sucesso, e sucesso não necessariamente é sucesso financeiro, mas acredito que todos querem também. Mas sucesso familiar, né? Sucesso em todas as áreas da vida. E eu gosto de uma frase de um escritor, Jim Rohn. Ele diz o seguinte, o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Então, assim, busque se desenvolver, busque autoconhecimento, busque inteligência emocional, porque, acredite, isso vai te ajudar em muito, vai ditar muito do que você vai ter de sucesso ou não. Fantástico. Nossa, eu sou apaixonada por inteligência emocional, por estar vivenciando isso na minha vida e entender que é até o último dia, né? E como a vida se torna muito mais prazerosa quando você entende que a jornada você não está só, é você abraçado a Deus, não é? E a gente se torna tão poderoso quando a gente entende que fazendo boas escolhas vem bons resultados. Exatamente. Muito obrigada por esse momento, pela partilha, por estar trazendo clareza para as pessoas que estão nos assistindo também. Eu quero uma lembrança para vocês levarem lá para Brasília. Obrigado. Abrir ver se vocês gostaram. Uau! Olha que E legal. reforçar o convite para quem puder estar, né, junto com a Ellen, junto com o Felipe lá no evento na sexta-feira à noite. Mas entender que tudo muda quando alguma coisa muda, né? O autodomínio, entender nossas emoções para poder fazer boas escolhas, com certeza vai trazer frutos saborosos. Personalizada, amor. Ai, que lindo, gente. Amei, Fran. Quando forem tomar o café de vocês, o chá que vocês gostam, para lembrar desse momento especial. Obrigado. Que lindo, amei. Eu amo careca. Ó, sinta-se em casa. Você suspeita. Agradecemos a participação de vocês.
gostarem, compartilhem com pessoas que possam estar usufruindo desse conteúdo, né? Muito obrigada por estarem conosco, um bom retorno para vocês em Brasília e que possa estar sempre transbordando cada vez mais amor por onde vocês passarem. Amém. Gratidão, foi uma honra estar aqui, foi uma honra ter vocês aqui assistindo até agora. Se você quiser conhecer mais do que a gente carrega, olha, deixa as redes sociais da gente aqui, é só acionar, vai ser uma honra poder acompanhar você que foi ativado, que aqueceu o seu coração pela inteligência emocional bíblica, vem aqui que a gente pode te ajudar. Amém, amém. Obrigado, Fran, obrigado, que Deus abençoe esse projeto. Amém. Que o Senhor confirme a obra das suas mãos cada vez mais. Pessoal, obrigado, viu? Deus abençoe vocês.